Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Estudos na Verdade, dando continuidade ao nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse. No capítulo 7, ainda continuando, leremos a partir do versículo 9 em diante, a visão dos glorificados, na segunda parte do capítulo 7. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Bom, esta é a grande multidão que vem da grande tribulação, a grande multidão de santos. Lá no vídeo dos 24 anciãos, eu falei a respeito disso. 4 grupos de santos que serão arrebatados. Vamos relembrar? O primeiro, os santos do Velho Testamento, aqueles desde Abel. O segundo, os santos da igreja no Novo Testamento, ou seja, desde o começo da igreja até agora. Todas as pessoas que morreram e todos os que estiverem vivos serão arrebatados. Esses 2 grupos, eles se encontram com Cristo nos ares. As almas dessas pessoas que morreram, tanto do Antigo Testamento quanto os da igreja do Novo Testamento, descem com Cristo dos céus. Cristo estará nas nuvens esperando por eles, enquanto suas almas descerão, se unirão aos seus corpos ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e todos subirão juntos para com Cristo, para os céus. Pois bem, o terceiro grupo são os 144 mil assinalados da nação de Israel, do vídeo anterior, quando eu falei a respeito desses 144 mil. Esses serão arrebatados sem passar pela morte. E este grupo é o grupo da grande multidão de santos que serão mortos durante a grande tribulação. Pois bem, para muita gente, o arrebatamento da igreja encerra o período da graça. Porém, isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que o evangelho ele será pregado há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Como assim, Lucas? A gente agora, neste período, a era da igreja, a gente já leva o evangelho a todas as pessoas que estão vivendo nessa época. Desde os apóstolos lá atrás até agora tem se pregado o evangelho de Cristo. Quando a igreja subir no arrebatamento, Deus cuidará para que as pessoas que ficarem recebam o evangelho de Deus, de modo que as que se entregarem ao evangelho de Deus terão a sua salvação. A exemplo disso, os 144 mil, eles não são salvos quando a igreja é arrebatada, porque somente aqueles que estiverem em Cristo, estiverem na igreja de Cristo, certo? Firmes na igreja, firmes em Cristo, firmes na palavra de Deus, é que serão arrebatados. Ou seja, todo aquele que decidir entregar o seu caminho de fato a Deus e andar como um verdadeiro crente, esse sim será arrebatado. E veja bem que eu não estou falando, fulano vai
ciclano não. Não, é todo aquele que quiser ter um compromisso com Deus. Da mesma forma, os 144 mil. Todos os 144 mil estão assinalados por Deus porque eles quiseram ter esse compromisso com Deus. O Evangelho ele abrange a todos os homens, mas nem todos os homens querem receber o Evangelho. Deus dá oportunidade a todos os homens de serem evangelizados, mas nem todos os homens querem, de fato, seguir o Evangelho, querem se render à vontade de Deus. Isso é uma escolha de cada um. E nisso, os 144 mil são arrebatados. E também essa grande multidão de santos que serão evangelizadas durante o período da tribulação e evangelizarão também durante o período da grande tribulação. Estes serão mortos, perseguidos pelo anticristo e pela besta. Você viu que no quinto selo, João vê as almas de santos que são mortos ali. Na abertura dos 6 primeiros selos, ainda estão os 3 primeiros anos e meio da semana de número 70 de Daniel. Época em que a tribulação ainda não está no seu maior nível de sofrimento. Porém, estes descritos aqui são aqueles que passaram a partir dos 3 anos e meio finais da semana de número 70 de Daniel, são aqueles que passaram pela pior parte da tribulação. Estes serão os santos que vieram da grande tribulação. Eles serão evangelizados e evangelizarão nesse período a todos aqueles que aceitarem e que não aceitarem a palavra de Deus. Todas as pessoas receberão o evangelho de Deus. Para você ter noção, Deus ele evangeliza desde o princípio de todas as coisas. Desde lá de trás, o evangelho vem sendo pregado ao homem. E depois do arrebatamento da igreja, não será diferente. Deus não é injusto a ponto de deixar pessoas que ainda vão nascer após o arrebatamento da igreja, a ponto de deixar pessoas que ainda não receberam nem ouviram falar de Jesus Cristo depois do arrebatamento da igreja. Deus não é injusto em deixar essas pessoas sem receberem o evangelho. Da mesma forma que acontece agora. Deus, ele propaga o evangelho através de quem? Da sua igreja. A sua igreja tem propagado o evangelho de Deus a toda criatura. Embora muitas nações, muitos povos ainda no interior de diversos países ainda não receberam o evangelho ou nunca ouviram falar de Jesus Cristo, o evangelho tem sido pregado. E é para essas pessoas que ele vai ser direcionado em algum momento. Para você ter noção, depois que acontecer todas essas coisas, ainda no milênio, Deus usará os seus santos ressurretos, os santos que se converterão a ele depois de todas essas coisas, e ainda entrará em contato com diversos povos na terra que ainda não foram evangelizados. Em Apocalipse vemos até anjos pregando o evangelho de Cristo. Ou seja, Deus, ele tem um trabalho a ser realizado e ele vai ser realizado. A era da igreja ela vai ser encerrada aqui. Isso é um fato bíblico. Mas Deus não encerrará o seu programa de evangelização, porque o propósito dele é aquilo que a Bíblia diz, que todo homem se salve. Então o evangelho chegará a todos. E como eu falei, embora nem todos vão querer receber o evangelho, vão virar as costas para Deus. Isso é um fato. Quantos, por exemplo, estão ao nosso derredor, que você vai falar de Deus para ele, e ele rejeita o evangelho, rejeita a salvação. Mas isso é uma decisão deles, assim como foi uma decisão nossa, um dia, enxergar que Cristo veio para nos salvar. É sempre aquele velho ditado, enquanto há vida, há esperança. Enquanto eles estão vivos, levemos a palavra de Deus a ele. Esta é a grande multidão de santos que veio da grande tribulação. O quarto grupo que será ressuscitado e arrebatado para os céus a tempo
de participar das bodas do Cordeiro. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!